A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Para mim é motivo de muita alegria, uma honra estar aqui com vocês nesse dia de mais um tema subtemas que nós vamos ver. E tenho certeza que temos certeza que vocês foram já abençoados desde segunda-feira até hoje. E certamente Deus tem algo mais a falar com você. Amém? Nós servimos a um Deus que sempre tem interesse de nos comunicar a cada dia mais da sua graça, do seu amor, do seu perdão e nos orientar durante todo o tempo nas nossas vidas, né? A nossa vida aqui na terra. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração hoje, ao coração de cada um, como tem falado desde segunda-feira. E eu quero apresentar a minha esposa, a Cássia. Fica de pé, querida. Essa é a mulher da minha vida, essa é a minha amada. Essa é a minha... São 37 anos, irmãos, de amor aí, de carinho, de respeito. Essa é a mulher que o Senhor me deu. Ela é a minha amada. Eu quero apresentar a Cássia, o nome dela. E também está conosco, lá também da igreja, temos uma ovelhinha ali, especial, é a Carol, e está conosco também. Cleito está aí? Não, né? Não, Cleito está trabalhando, ok. Queridos, eu quero nesta noite falar um pouco sobre o tema que é, inclusive, pastor, bem interessante, porque o tema finanças não é fácil de lidar em nenhuma área da nossa vida. Possivelmente temos aqui alguns empresários, né? Pode ter pessoas que têm alguma empresa, microempresa, não sei. Mas seja o que for que você tenha, você vai concordar comigo. Dentro da sua empresa, a área financeira é uma área que exige uma maior atenção. E sempre há dificuldades. Sim ou não? Sim. Pastor, na igreja não, na igreja está tudo bem, muito dinheiro. É assim, pastor Daniel? Não. Dificuldades também, irmão. Se não tiver um bom administrador, aliás, um administrador por excelência, e é por isso que nós, pastores, a liderança da igreja, conseguimos conduzir a igreja de uma forma saudável, é porque acima de nós, administrando a igreja, tem quem conhece tudo sobre finanças, que é o Espírito Santo. Ele é quem nos instrui, ele é quem nos capacita, é quem nos dá a direção, é quem nos mostra as prioridades. E aí nós conseguimos fazer aquilo que está no coração dele. E não é diferente também na área da família, que é o que a gente vai tratar hoje à noite. Existem muitos desafios, irmãos. Olha, eu vou perguntar uma coisa. Você está preparado para ouvir o que o Senhor tem a dizer a você hoje? Mulher, você que gosta de comprar, você está preparada para isso? Mas não é só mulher não, homem, você que gosta também de comprar muita coisa. Você está preparado para ouvir verdades do Senhor nessa noite? Muito bem, então estamos todos preparados, pastor Daniel. Vai ser uma grande bênção. Irmãos, esse tema é tão importante, eu peço a atenção dos irmãos, porque no Brasil, se você colocar no Google aí, você vai ver que no Brasil, uma das dificuldades, maiores dificuldades, e por que não dizer, um dos primeiros motivos, tá, de divórcio, de separação, está na questão de finanças, na questão de dificuldade financeira no lar. Por incrível que pareça, a primeira vem a comunicação, dificuldades que nós temos em nos comunicar com o nosso cônjuge, e não só com o cônjuge, mas com os filhos, com a família. Em segundo lugar vem a questão financeira, né? Aí depois, ainda vem em terceiro lugar, quarto e quinto, a falta de intimidade, infidelidade e vícios. Para você ver como a questão de finanças impacta, melhor dizendo,
o relacionamento familiar, a administração da casa. E isso termina invariavelmente em uma separação, em um divórcio. A falta de dinheiro e o dinheiro em si podem afetar diretamente questões como segurança e expectativas de vida, tornando-se um dos principais motivos para a separação, para o divórcio, conforme eu falei inicialmente. Aí a gente vai e fala sobre as dificuldades que podem afetar o casamento, né? Só dando continuidade, a gente destaca a desigualdade de renda, dívidas acumuladas. Veja, dívidas acumuladas. Eu não vou fazer isso, pastor, de jeito nenhum, mas se eu perguntasse aqui, tem alguém que não está devendo nada a ninguém? Eu acho que uma ou duas pessoas iriam levantar a mão. Mas normalmente nós temos dívidas. Pastor, e isso é ruim? Depende, é e não é. É ruim quando você faz dívidas e não pode pagar. Aí é complicado, né? Mas a gente vai ver no decorrer da nossa fala algumas coisas relacionadas a planejamento, a você se programar para fazer dívidas, de uma forma que possa pagá-las. Estabelecer metas financeiras compartilhadas e falta de planejamento financeiro conjunto podem gerar tensões e conflitos no relacionamento. E eu destaco aqui, irmãos, a necessidade, a importância, é fundamental nós casados compartilharmos esses nossos planejamentos financeiros. Não só isso, né? Eu já estou há 37 anos casados com a Cássia, como eu falei. Vou falar aqui no decorrer da nossa conversa, né? Algumas dificuldades que passamos. E nós aprendemos no decorrer do tempo que, sabe, o planejar não é só meu. Pastor, mas o senhor é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça realmente, está certo. O apóstolo Paulo fala isso aos Efésios, tá? Mas há necessidade desse cabeça ouvir também aquela que o Senhor colocou como a sua auxiliadora, ajudadora e adjutora. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então veja, é um recado para os homens agora diretamente, depois eu vou falar para as mulheres. Então veja, homem, você que pensa que porque é homem e é o cabeça da mulher e é o sacerdote do lar, você pode tomar decisões isoladamente, ou seja, somente você, está equivocado, irmãos. E eu vou dizer alguma coisa agora que vai realmente impactar e as mulheres vão gostar disso. Deus deu algo às mulheres diferente do que deu para nós. Foi Deus que deu, viu? Não estou dizendo isso porque eu ouvi falar, está na Bíblia. Ele deu uma percepção maior às mulheres. Quando ele diz que faremos uma adjutora, uma auxiliadora, está inserido ali uma habilidade especial que só elas têm. Só elas têm a mais do que a gente, né? Homens. Nós temos também, mas nós ficamos devendo nesse item. Então veja, é inteligente, além de ser bíblico, o homem ouvir a mulher. Amém? Eu não sei se eu falo isso aqui agora. Pastor, a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu tenho medo de nunca mais vocês me chamarem. Mas sabe aquele negócio, irmãos, homens, aquilo que a gente às vezes diz assim, rapaz, eu vou fazer. E até consultamos a mulher, o que é que tu acha? A mulher diz assim, rapaz, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Mas a gente acha sempre que, né, nós somos detentores da verdade e diz assim, não, eu vou fazer. A mulher diz ainda pela segunda vez, rapaz, presta atenção, eu acho que isso não vai dar certo. E a gente, nós homens, fazemos, dá errado. É mesmo assim, né, irmão? Dá errado. Agora, você sabe o que é pior do que dar errado?
Vou dizer, é quando a gente olha para ela, ela diz assim, eu não disse? Quando isso acontece lá em casa, que dá errado alguma coisa que eu faço, às vezes, isso acontece ainda, irmãos, veja, isso é para todo mundo. Pastor, isso acontece, às vezes eu tenho uma recaídazinha e, não, eu vou fazer, e às vezes dá errado. Sabe o que é que eu faço? Eu corro, para não ouvir o, foi assim que eu disse. Então veja, irmãos, a importância disso, a importância de nós ouvirmos as nossas esposas. Com certeza nós vamos errar menos. Vai errar também, mas vamos errar menos. Aí eu queria responder aqui, ou tentar pelo menos responder algumas perguntas, que eu acho que vale a pena na reflexão de hoje, ou para a reflexão de hoje. Por exemplo, a quem pertence o nosso ou o meu dinheiro? Salmos 24, 1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A oração de Davi, registrada em primeiro livro das Crônicas, 29, 10 a 14, diz assim, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Aí o verso 11, presta atenção, por favor, irmãos. Diz assim, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Irmãos, para nós podermos entender o que nós vamos falar daqui em diante, é preciso nós compreendermos que nós não temos nada nesse mundo. Pastor, mas o apartamento que eu tenho, o carro que eu tenho, o dinheiro que eu tenho no banco, isso aí tudo pertence ao Senhor. Amém. Temos essa concordância? Vocês concordam comigo? Deus é a fonte de toda a riqueza. Somos apenas o que o pastor falou, somos mordomos. E já é um privilégio grande, viu? Tenha certeza disso, você é mordomo do Senhor, daquilo que Ele te dá. E essa questão da mordomia é bem abrangente, não é somente o dinheiro, não é somente os bens. Nós somos mordomos do nosso corpo, da nossa família, do tempo. Vamos ver aqui algumas coisas relacionadas a isso. Essa questão da mordomia foi lá no Éden ainda. No Éden, o Senhor, chamou Adão e Gênesis 2,15, Deus fez todas as coisas e formou o homem e deu uma responsabilidade para ele. Chamou Adão e disse assim, isso aqui é para você cultivar e guardar. O jardim estava sob a responsabilidade de Adão. Amém? Primeiro mordomo que eu entendo aqui na Bíblia foi Adão. E a mordomia cristã envolve todas as áreas, como eu já falei. Devemos cuidar muito bem de tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Somos mordomos do nosso corpo. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito. E aí eu preciso falar também algo em relação a ser mordomo do corpo, porque até há 2 anos atrás eu não compreendia muito bem o que significava isso. E veja, eu estou falando 2 anos atrás, eu já era pastor, eu já ministrava na igreja e falhava na mordomia do corpo. Irmãos, nós precisamos cuidar realmente do templo do Espírito. O Senhor te deu um corpo e eu passei muito tempo negligenciando isso. Pela misericórdia do Senhor, no dia que eu fui e resolvi, primeiro Ele me deu um susto,
para forçar um pouquinho, porque Deus é assim, ele fala, você não ouve, ele dá um sustozinho. Aí você, eita, agora eu tenho que ir ao médico, não tem jeito. Foi assim comigo, aí eu tive que ir. Quando fui, aí fiz todos os exames. Fazia muito tempo, irmãos, olha, eu fui um cardiologista, era solteiro, veja, 37 anos que eu sou casado. Isso é negligência ou não é, irmãos? Isso é um mau exemplo. E aí fiz todos os exames, e quando eu digo que Deus foi misericordioso e bondoso comigo, é que, sabe, os exames, tudo, 100%. 100%. Fui para o cardiologista fazendo os exames, a esteira e tal, aquele negócio todo. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor foi atleta, jogou bola, foi jogador de futebol, jogou no Náutico. Tem poucos alvirrubros aqui, eu não sei. Eu disse, não, doutor, por quê? Ele disse, porque você olha, está a sua saúde, pelo menos o coração aqui está excelente. Me diga, irmãos, Deus foi generoso comigo ou não? Misericordioso. E eu fui negligente com a minha saúde, com o meu corpo. Somos mordomos da família. Também tem origem no Éden. Foi o Senhor quem constituiu a família a partir de Adão e Eva. E aí nós vemos, no decorrer do tempo, né, alguns exemplos bons e outros não tão bons, registrados na Bíblia. Por exemplo, Jó foi um excelente mordomo da família. A Bíblia diz que ele cuidava bem dos filhos, ao ponto de oferecer sacrifício pelos filhos, pensando que, porventura, podem ter pecado contra o Senhor. E nós entendemos com isso que ele orientava, cuidava, não somente de oferecer sacrifício, mas também de ensinar os filhos a estarem nos caminhos do Senhor. O sacerdote Eli, infelizmente, não foi assim. Os irmãos devem conhecer a história. Ele não foi um bom exemplo, não foi um bom mordomo para os filhos. Aí nós vamos para o Novo Testamento, vemos que em Efésios 5, 22 e 26, há uma preocupação constante do apóstolo Paulo nas recomendações e ensino sobre como deveria ser o cuidado e o relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, o cuidado com a família. Tudo isso nós observamos na palavra como um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Somos mordomos também do tempo, e aqui é um desafio grande nos dias de hoje, um dos maiores, eu diria, para todos, né? Todos nós. De um lado nós temos o aumento das responsabilidades no trabalho, na igreja, dentro de casa. Eu não sei vocês, mas todos os dias eu me sinto desafiado no trabalho para fazer mais e melhor. Na igreja sempre tem uma demanda a mais do que ontem. Todo dia tem uma demanda a mais, tem algo. Então isso toma o quê? O tempo. Do outro lado, as distrações, que também têm sido aumentadas nos últimos dias, principalmente na área da tecnologia, são atrativos, irmãos. Se nós não soubermos administrar isso, se nós não soubermos conduzir tudo isso, nós pecamos até. Por que, pastor, pecar? Por que nós pecamos com isso? Porque nós vamos dar prioridades a tantas outras coisas e vamos esquecer e vamos negligenciar Deus, não somente Deus, a família, e certamente estaremos pecando. Eu nasci no Evangelho, fui criado no Evangelho, indo para a igreja todo dia. Momentos, sabe, aqueles momentos de o jovem principalmente, querendo estar no mundo e dentro da igreja. Mas eu nunca me afastei da igreja, do Evangelho. Mas, já casado, teve um momento da minha vida, um período que, sabe, eu fui levado por essas coisas que eu estou falando.
envolvido nas distrações, envolvido no trabalho. E às vezes, irmãos, tenha certeza disso, a gente faz algumas coisas erradas pensando que está fazendo o certo. E muitas vezes eu dizia para ela: não, eu não estou indo para a igreja, eu não vou sair com você nem com os meninos, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer os relatórios, eu preciso, sabe, eu preciso me manter no emprego, eu não posso pisar na bola com o meu chefe. Veja, eu não posso pisar na bola com o meu chefe e posso pisar na bola com o meu Deus e com a minha família. Veja que coisa. Resultado disso, eu não tenho como dar o testemunho aqui, mas o Senhor um dia disse assim: não, por amor a você, querido, misericórdia que eu vou ter com você, eu quero ter com você agora, eu vou puxar teu tapete aqui, você não vai ter emprego durante 12 anos. Isso, você ouviu, 12 anos. Muitas vezes Deus faz isso, irmãos, intencionalmente, por amor. Não é porque Ele é um Deus ruim, não é porque Ele seja um Deus mal com você, não. É porque Ele não quer que você se perca. Se eu tivesse continuado naquela pisadinha, talvez eu não estivesse nem vivo hoje. Olha onde é que Ele me colocou. Hoje eu estou aqui na Igreja Batista Central de Jaboatão aqui, né? No Curado, Jaboatão, falando do amor de Deus para vocês. Privilégio. Somos mordomos também das nossas finanças, o dinheiro. Vamos dedicar um pouco mais de tempo falando sobre isso, né? E eu queria, já que a gente afirmou isso, que as riquezas e a glória vêm do Senhor, baseado no verso 11, né? Então, essa verdade que nós afirmamos, lendo o verso 11, precisa ser reconhecida, irmãos. O primeiro passo para a felicidade, a bem-aventurança na área financeira, é o reconhecimento de que o nosso dinheiro, assim como tudo mais na nossa vida, não nos pertence, é do Senhor. Nós já fizemos isso. O verso 11, só repetindo, diz: porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Segunda coisa, em cima dessa verdade que nós afirmamos, reconhecer isso é sinal de maturidade espiritual. Quando Davi estava falando isso aqui, pastor Daniel, ele não falou baseado na velhice, baseado no tempo de vida que ele tinha, ele falou baseado na intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele reconhecia verdadeiramente que ele não tinha nada, tudo era do Senhor. Deus é o nosso dono. Deus é o dono de tudo que nós temos e de todos nós e de todas as coisas. Terceiro, esta verdade de que o Senhor é a fonte de toda a riqueza, como nós afirmamos, é demonstrada em vários outros textos das Escrituras. Veja lá Provérbios 8, 18 a 19. Provérbios 8, 18 e 19, diz assim: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Em segundo livro das Crônicas 1:12 diz assim, também Salomão, né, declarou isso: e te darei riquezas, bens e honras. O Senhor declarou a ele: bens e honras, quais não teve nem rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. E aí vem uma outra pergunta: como ganhamos dinheiro? A primeira pergunta é: de quem é o dinheiro? Segunda pergunta é: como ganhamos dinheiro? Eu diria que ganhamos dinheiro de uma forma digna, trabalhando dignamente. Dedicação, esforço e equilíbrio são palavras de ordem para aqueles que querem alcançar a aprovação de Deus na busca da prosperidade. Dessa forma, se alcança sim aquilo que nós buscamos tanto, que é a prosperidade bíblica. Esforço,
equilíbrio, dedicação no que nós fazemos. E aí eu poderia, irmãos, citar tantos exemplos. Um deles é José, que vocês conhecem a história. José 39:2, o Senhor era com José que veio a ser homem próspero. Agora você analisa a história de José, desde quando ele saiu da sua casa, foi vendido pelos seus irmãos, até chegar como governador do Egito. Você vê tudo isso, dedicação, você vê dedicação, você vê esforço, você vê equilíbrio, você vê compromisso com Deus. Amém? Motivação correta, confiando em Deus e não no fruto do nosso trabalho. Jó 31, 24, 25 diz: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Na verdade, irmãos, o que Deus espera de nós é o compromisso, é a gratidão do nosso coração, é que nós façamos a nossa parte. Nós recebemos tantos ensinamentos, a gente vem muitas vezes para a igreja, ouve estudos, ouve mensagens, né? Aqui, com certeza, a igreja tem aqui uma programação de ensino para a igreja. E sabe o que acontece, irmãos? A gente se deixa levar pelas distrações. E eu vou falar isso agora, não é por vocês, é pela nossa igreja lá, pela igreja que eu sou pastor. A gente precisa, pastor Daniel, repetir as coisas, sabe? Mas, pastor, dizendo isso de novo, e você ainda não está fazendo? Pastor, já é a 40ª vez que o senhor fala isso. Sim, e você não está fazendo, e aí? Vou falar mais uma, 2, 3, até. Mas sabe o que é isso, irmãos? São as distrações. Hoje eu diria que um dos maiores concorrentes em relação a uma vida cristã que nós buscamos tanto, é a distração que o mundo oferece. De um lado nós queremos, seguir a Cristo, fazer aquilo que Ele determinou nas Escrituras, nós temos vontade de crescer espiritualmente, olha, nós falamos muitas vezes em avivamento, em uma igreja fervorosa, uma igreja que busca o Senhor, mas aí, quando nós saímos por aquela porta, nós nos encontramos com as distrações. E aí parece que nós esquecemos de tudo que nós ouvimos na igreja. Então, é por isso que nós, pastores, repetimos tanto as mesmas coisas. É para que haja aí entendimento e que a cada dia nós possamos aprender mais da palavra e internalizar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. O que vale para Deus, na verdade, é o contentamento. Veja, preste atenção, o contentamento. O que é contentamento? É você viver contente com aquilo que você tem. Muito bem. Preste atenção se não é isso. Nós não somos eternos insatisfeitos. Adão e Eva viviam bem no Éden? Faltava nada, né, irmãos? Sem pecado, falava com Deus todos os dias, a qualquer hora, assim, face a face. Tinha tudo de bom, frutas, verduras, sem agrotóxicos, o negócio tudo, né? Insatisfeitos. Essa natureza, irmãos, que nós temos hoje também. Somos eternos insatisfeitos. Queremos sempre mais, sempre mais. Não nos contentamos com o que nós temos. E uma outra coisa que vale muito para Deus é a submissão à sua soberania. Deus é soberano. Amém. Alvos definidos. Alvos definidos. Vou ver se eu acho aqui.
Nossos alvos devem ser justos diante de Deus. Não podemos esperar a bênção dele para objetivos que lhe desagradem e contradizem seus princípios. Pensar em ganhar dinheiro para esbanjar ou alimentar desejos do nosso ego não é próprio de um cristão. Tiago fala sobre isso, capítulo 4, verso 3, ele diz assim: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então veja, analise aí o que você está pedindo a Deus, faça uma reflexão e veja se aquilo que você está pedindo a Ele vai honrar o nome dEle. Muitas vezes nós não recebemos porque Ele sabe que se der, você até se afasta da igreja, dos caminhos do Senhor. Então, porque pedimos mal, não recebemos. Salomão adverte lá em Provérbios 28, 22, diz assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. E aí eu faço uma pergunta agora para a família, só para reflexão. Você trabalha com alegria, oferecendo o melhor para o Senhor? Já pensou em ganhar mais dinheiro? Por quê? Já calculou quanto precisa para alcançar os alvos? A última pergunta, Deus será honrado no alcance desses alvos? É uma boa reflexão para você fazer na sua casa hoje, quando chegar e reunir a família em casa. Só para refletir. Uma outra pergunta: como gastamos o nosso dinheiro? Como ganhamos e como gastamos o nosso dinheiro agora? Ora, irmãos, se a obtenção de recursos exige esforço, diligência, responsabilidade e pureza de consciências diante de Deus e dos homens, gastar esses recursos deve exigir cuidado ainda maior. E aí a gente vai destacar algumas coisas importantes a serem observadas. Por exemplo, nós estamos falando para a família, nós estamos falando para casais, né? Então, o acordo entre os cônjuges, e eu vejo aqui alguns casais novos, né, jovens, o acordo entre os cônjuges é importante. Estamos juntos em busca de um resultado comum, somos uma só carne, você e seu cônjuge é uma só carne. É necessário para todo o planejamento familiar vocês acordarem entre si. Eu conheço um casal, não sei se eles ainda são assim, mas até a cor da parede, a cortina, tudo dentro de casa, ele apenas é quem dizia: faça assim, faça assim. Às vezes a mulher chegava em casa e já estava tudo pronto. A mulher não tinha o direito de escolher a cor de uma cortina para a parede, o modelo de algum quadro, de alguma coisa, de ornamentação dentro de casa, era tudo ele. Irmãos, compreende agora que a problemática do casamento se dá muitas vezes em falta de acordo? E se falando de finanças, isso, aumenta ainda mais. Dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, eu vou comprar, vou sair, vou fazer, vou para... Irmãos, veja, posso falar, pastor? O dinheiro não é teu. Se tu é casado, o dinheiro é teu e da tua esposa. Tudo que vocês construíram é de vocês dois, construíram juntos. Eu acho tão interessante isso. Eu quero saber num momento de dificuldade de um e o outro tendo uma ajuda, não é? Não, aí o problema é seu, você que não soube administrar, é assim? Prudência, termos cuidado com o que vamos fazer, analisar, fazer conta, colocar na ponta do lápis, tudo no papel. Isso é prudência, para não,
não fazer nada errado, de uma forma inadvertida. Discernimento, isso nós precisamos pedir ao Senhor. Projetos que aparentemente são bons, tem até uma boa proposta, são apresentados como excelentes investimentos. Presta atenção, você que gosta de parar no shopping para ouvir aquelas pessoas: ei, vem aqui que tem um negócio excelente para você aqui, não tem isso? E eles dizem logo assim, ó, de repente pode ter alguém que vende isso, mas veja, entenda, irmão. Presta atenção. Os irmãos vão entender. Cuidado apenas. Não deixe de fazer não. Se realmente é alguma coisa boa, e às vezes é mesmo, faça. A minha observação aqui não é para eles ou por causa deles. Eu estou falando aqui para nós. Porque muitas vezes a proposta apresentada é boa, a gente gosta e esquece do principal. Tem dinheiro para pagar aquilo? Aí ainda tem um negócio que o pessoal diz assim: não tem dinheiro não, mas tem o cartão. Aí o cartão, vamos lá, vamos puxar o cartão, está comprometido, está até sem limite para aquele momento, e aí? Ah não, mas eu tenho um cheque especial. Meu cheque especial é bom, meu gerente é muito bom, olha, o gerente me ofereceu 10 mil reais, 15 mil reais de limite. Aí você mete bronca no limite e esquece que aquilo ali vai te cobrar no final do mês, quando tu receber o dinheiro, já vai ficar aquilo que você ficou devendo lá. Ei, e quem está falando isso é quem tem experiência no assunto. Foi assim durante muito tempo. Sofria demais, porque ela nunca concordou com isso. Mas lembra, vocês se lembram quando eu falei: não, eu sou o cabeça e quem decide sou eu. Era assim: não, minha filha, pode fazer, vá, compre, que vai entrar dinheiro no final do mês. Entrava o dinheiro no final do mês, e olha que eu tinha um bom salário, só que eu meti os pés pelas mãos, eu, sabe, era irresponsável. Meu Deus, será que tem alguém aqui com esse perfil? Se tem, vai aprender hoje que precisa mudar, porque isso traz sofrimento, irmãos. E lá em casa não era só eu que sofria, era ele, era ela também. Os filhos sofriam com isso. Compreendem isso, irmãos? E tem coisas que, sabe, se apresentam de uma forma fácil, tem a facilidade e é uma coisa boa. E a gente ainda tem a cara de pau de dizer assim: ó, isso aqui é coisa de Deus. Foi o Senhor que mandou. Foi não, queridos. Se você não está com dinheiro, se você não está com condições, não fez um planejamento para aquilo, não foi Ele que mandou, não. Porque Ele não vai mandar algo que você se prejudique lá na frente. Discernimento, falei, né? Planejamento, definir os dois juntos, o que fazer, como fazer e o momento que deve ser feito. Veja, só puxando esse exemplo agora que eu acabei de dar. Às vezes não é o momento de fazer aquilo. A gente sempre vê no shopping, né, aquelas pessoas oferecendo apartamento, flat lá em Muro Alto, em Porto de Galinhas e tal. Irmãos, é fácil demais, é uma facilidade. Não, rapaz, quando é que você pode dar a entrada? Daqui a 2 meses? Vamos, vai dar a entrada daqui a 2 meses. E isso, se a gente não tiver, sabe, firme num propósito de só fazer aquilo que der e ouvir o cônjuge: o que é que você acha, minha filha? O que é que você acha, meu filho, meu amor? Me ajude aqui nessa decisão. O negócio está errado se nós não fizermos assim. É o planejamento, definir os dois, o que fazer, como fazer e o momento que deve ser feito. Sabe por quê, irmãos? Veja, você assume uma coisa dessa, você vai precisar cumprir com os seus compromissos, né? Então, se você não tiver dinheiro suficiente para manter a mesma vida, para manter o mesmo estilo e o padrão que você tinha antes de assumir esse novo compromisso, vai ter problema. Porque se você tiver bem, ok, tranquilo, isso aqui não vai afetar nada, em nada o nosso padrão. Mas se não tiver, vai afetar.
E aí sabe o que é que vai acontecer? Obrigatoriamente, ela vai ter que renunciar a algumas coisas, eu vou ter que renunciar a algumas coisas para poder cumprir com esses compromissos, os que já tinham e o que está chegando agora. E aí mexe em algo da nossa vida que a gente tem dificuldade. É abdicar de algumas coisas, é renunciar a algumas coisas, mesmo que seja por um motivo, sabe, justificável. Quem é que quer, irmão, deixar de ir para o shopping 7 vezes por semana? Mas ela vai e não compra nada não, ela é boazinha, vai só olhar as vitrines. É mania de mulher, né? E eu digo, tu tá com dinheiro para comprar alguma coisa? Não, nem precisa, é só vou olhar as vitrines. Tá bom. Bom passeio. É? Vai passear. E outra coisa, se eu for com ela, eu tenho que entrar nas lojas, nas 400 lojas do Shopping Recife, eu tenho que entrar com ela, olhar também, dizer que é bonito, porque senão não adianta, você não está fazendo companhia. Mas é assim, né? Para elas, a gente precisa realmente estar juntos aí e participar de tudo. Mas eu faço isso porque eu a amo. Amém. Liberalidade para com as coisas eternas. Veja, a gente está falando aqui de coisas importantes para a administração do nosso dinheiro e vir a prosperidade que tanto almejamos. O que é isso, pastor? Visando o reino de Deus. Missões, nós que somos aqui, né, pertencemos a uma comunidade cristã evangélica, nós precisamos ter essa visão, irmãos. Visão no reino de Deus, nas missões, no evangelismo, assistência social, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Veja quanto isso é importante na igreja local. Provérbios 3:9 diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E agora nós vamos falar sobre crises financeiras. Eu acho que aqui ninguém nunca passou por isso, mas eu já passei e vou compartilhar aqui algumas situações que eu vivenciei com ela, a minha esposa. As crises financeiras acompanham a vida humana como resultado do afastamento do homem de Deus e do seu padrão. Portanto, a cobiça, que é o desejo desenfreado de possuir, veja, a cobiça é o desejo desenfreado de possuir cada vez mais. Também a inveja, o egoísmo e a compulsão, preste atenção, compulsão ao consumismo, entre outros, são fatores de origem do caos financeiro. Qual é a consequência disso? Total descontrole e problemas dele advindos. Irmãos, a palavra grega, o termo grifado é consumismo, compulsivo. Preste atenção, irmãos, isso tem sido motivo de brigas, de separação inclusive. Por quê? Porque sempre tem um dos dois que gosta de consumir mais. De uma forma, como diz aí o estudo, desenfreada. Pastor, mas isso muitas vezes é problema de saúde mesmo, a pessoa está doente, mas se for, se trata. A questão é que muitas vezes, não digo todos 100%, mas muitas pessoas que são assim, não têm interesse de se tratar. Sabe aquela pessoa que tudo que vê quer? Tudo que vê quer comprar, tudo que vê quer comprar, quer comprar, quer comprar. Irmãos, isso vai dar em quê? Problema, não é? Compulsão ao consumismo. Isso resulta em total descontrole e problemas que virão. Aí nós vamos considerar aqui 3 questões sobre este assunto, para encerrarmos. Já estamos no caminho aí para finalizar, tá?
Por exemplo, primeira coisa, de onde podem vir as crises? Primeiro alerta é dado pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 6,10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá, irmãos? Quem é que não gosta de dinheiro aqui? Não gosta de jeito nenhum de dinheiro. Eita, pastor, ninguém amém. Porque dinheiro é bom, não é, irmão? Claro que é, e necessário. Necessário para a gente viver nesse mundo. Você vive sem dinheiro, irmão? Ninguém vive sem dinheiro. Você precisa de dinheiro para comprar comida, para se vestir, para se deslocar, para tudo. A questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E quando nós amamos o dinheiro, nós colocamos o dinheiro acima de todas as coisas. Fazemos do dinheiro nosso Deus. É aí que está o pecado. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro estimula atitudes que vão gerar dívidas impagáveis, causando angústia, tormento e muito sofrimento à família. É claro, irmão, veja, entenda. Pastor, só se entra em dificuldades e em crises financeiras, já que o senhor está falando aí em crises financeiras, nessas situações, não, irmãos. Existem situações que nós entramos em dificuldades, né, como, por exemplo, uma doença, que nós somos acometidos, você precisa, sei lá, comprar muito remédio e tal, não tem de onde, o salário não dá muitas vezes, nós nos endividamos mesmo. Uma tragédia, um desemprego. Eu passei dificuldades, irmãos, eu entrei em crise financeira. E não foi 12 dias, não, foram 12 anos. E aí foi que eu experimentei realmente a provisão do Senhor. Porque não vinha de mim, não vinha de meus amigos, não vinha do meu patrão, do meu diretor, da empresa, não, vinha do Senhor, vinha do céu. Era Ele dizendo assim: olha, você foi tão negligente com a sua família, comigo, Ele dizendo para mim, comigo, com medo de perder o emprego. E aí, e agora? Quem é que está te dando aí? Quem é que está provendo? É o teu diretor? É a tua empresa? Não, porque você não tem mais, sou eu. Ele me deixou isso, sabe, me mostrou isso muito de uma clareza, irmãos, eu não tenho dúvida. Agora, dói, né? Quando você está passando por esse momento, você sente. Agora, o mesmo Deus que promoveu isso é o mesmo Deus da graça. É o mesmo Deus que, sabe, muitos momentos difíceis, Ele pegava na minha mão e na dela, e disse: ei, levanta aí, vamos caminhar, você vai ter muito que aprender ainda. Nesses casos devemos depender de Deus, nos casos de desempregos, doenças, né, tragédias que às vezes acontecem, e buscá-lo com diligência, esperando na infalível provisão que Ele dá. Deus move corações e situações que cumpram seus propósitos de socorro e provisão na vida de seus filhos. E foi assim na minha vida e na dela, na minha família. Irmãos, tem coisas que hoje eu fico pensando com ela: meu Deus do céu, como é que a gente pagou aquela conta que quando eu saí da empresa eu estava devendo? Não sabemos. Deus fez isso. Vivemos o sobrenatural de Deus. Como enfrentar as crises e superá-las? Crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro não podem ser vistas como naturais ou aceitáveis para o ambiente da família cristã. Enfrentá-las e superá-las deve ser o alvo de todos. Portanto, consciente dos erros cometidos e depois de buscar a direção do Espírito Santo, a família precisa avaliar com rigor a situação a fim de redirecionar as suas receitas, visando a quitação dos compromissos assumidos. Ou seja, você já passou por uma experiência, já aprendeu com aquilo, não caia mais não, redirecione a sua vida. Você já sabe que foi ruim o tempo que você passou assim, então se organize, entenda que é uma oportunidade que Deus está te dando.
para você e para a sua família. Pastor, e tem como evitá-las, evitar essas crises? Aprendendo a viver contente com o que se tem. Você pode evitar. Não posso fazer tal coisa, não vou fazer. E não vou ficar bicudo com o Senhor, amém? Alegre, contente, contentamento. Senhor, é o que o Senhor me deu, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou desfrutar aqui, do que o Senhor tem me dado. E assim não cedemos aos apelos da mídia e nem do marketing. Tem algum profissional de marketing aqui para eu não errar de novo? Isso, muito bem. Eu também sou. E eu sei, você sabe que nós estimulamos de alguma forma as necessidades que muitas vezes o povo não tem. É ou não é assim? Quer ver uma coisa? O que é que se vende numa farmácia, irmãos? Diga aí. Remédio. Mas de um dia desse para cá, um tempo desse para cá, você vai encontrar na farmácia refrigerante, chocolate, balinha, que mais? Sorvete, picolé. Não é assim? Marketing. Agora, aonde é que isso está? No ambiente da loja. No caixa. Por quê? Está a fila do caixa e você está aqui vendo os chocolates, os biscoitos, os negócios aqui, os sorvetes, não é? Marketing. Aí você que gosta de chocolate, você vai fazer o quê? Você foi comprar um Dorilax. Você está com uma caixa de Dorilax na mão. Você olha, aí compra o bendito do chocolate. Hein? Para amenizar a dor aí. Não, isso aqui vai ser bom porque vai ser um coadjuvante, é um tratamento coadjuvante com o Dorilax. Está vendo, irmãos, como não é fácil agora? Exige sim disciplina, exige sim, sabe? Você saber que não, isso aqui não tem como. Eu já vim com o dinheiro contado praticamente do Dorilax, eu vou comprar chocolate. Ah, mas eu estou com um cartão aqui, aí pega, o cartão é que paga a conta. E você que vai pagar a conta no final do mês, quando vier o extrato. Muitas vezes compramos coisas que não estamos precisando. Veja como é isso, isso é interessante. Aí a gente só vê isso quando chega em casa. Ah, rapaz, eu comprei isso. Tem aqui ainda. Comprou. Parece um negócio. Parece que se for no shopping e não comprar, parece que não foi. Ainda bem que ela vai sim, não compra nada, na maioria das vezes. Ô glória! Olha o que é que o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Equilíbrio financeiro no lar, para terminar, agora sim, faltam 2 minutinhos. Como podemos alcançar esse equilíbrio? Priorizando os valores eternos de contentamento com o que se tem. Porém, para a manutenção do equilíbrio, a ordem é vigiar. E aí eu não vou comentar nada, mas se você quiser, anote aí. Isso aí é o finalzinho, eu acho que você deveria anotar ou gravar na sua memória isso e trazer para o coração. Para a manutenção do equilíbrio financeiro no lar, a ordem é, primeiro, vigiar para não ceder aos apelos do ego, aos apelos que vêm lá de dentro e faz bem a você. Muitas vezes, você não pode ceder a esses apelos. O consumismo precisa ser controlado. Esqueça, se você não pode, shopping, Shopee, Amazon, Shein, ó, tem mais um Shein aí. O pessoal aqui está ligado. Segundo, vigiar
para não cair nas teias do materialismo, exacerbados por ter ou do ter. Os lares cristãos precisam se orientar por decisões firmes sobre as prioridades da família e não fazer concessões aos apelos do sistema materialista da mídia que impera no mundo. Irmãos, essa questão do marketing é tão... olha, eu digo sempre, a tecnologia é boa e a gente precisa disso. Pastor, o que é que o senhor acha de inteligência artificial? É bênção, irmãos. Tem ajudado aí, tanta gente aí que precisa disso. A gente mesmo, quando vai fazer um sermão, eu não uso o sermão que ele sugere, mas informações, claro, instrumento de pesquisa, ferramenta de pesquisa. Agora veja, às vezes eu estou, pastor Daniel, pesquisando alguma coisa na internet, no Google, seja lá onde for, aí aparece de repente uma propaganda do negócio. E parece que o Satanás adivinha e é a coisa que eu estou querendo comprar. É o tal do algoritmo, né? Aí veja, eu já paro a pesquisa que eu estou fazendo do sermão e vou olhar o quê? Aquele negócio. É 15 minutos olhando ali, porque depois daquele vem outro. E o sermão? Percebe que precisamos ter disciplina com isso? Terceiro, vigiar para não ceder à tentação de dar passos... Ixi, esse aqui, meu Deus, passos maiores que a perna. É você ter um planejamento para X no orçamento no mês e querer, sabe, fazer 2 vezes o X. Isso vai estourar em algum lugar. Em algum momento você vai ter consequências disso. Provérbios 21:20 diz: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E eu vivi isso no passado. Comprar confiando no cheque especial ou no cartão de crédito é você dar um passo maior do que a sua perna. Não tem como, você vai escorregar e vai cair. Encerrando agora, prometo. Investimentos da família. É imprescindível que as famílias tenham um plano definido que lhes permita estabelecer prioridades quanto ao futuro. A partir disso, um esforço conjunto deve ser feito visando alcançar os objetivos propostos. Veja, o esforço deve ser conjunto. Não é somente a esposa, não é somente o marido, mas é conjunto. Os dois precisam ter a mesma visão. Pastor, mas os meus filhos, olha, tem um casal de adolescentes lá em casa que eles também precisam ter consciência disso. Fazem parte da família. Daí a importância dos seus cultos domésticos, você tirar um tempo para falar sobre a realidade da vida. Tem adolescentes que nunca ouviram falar da realidade da vida, irmãos, quando vão assumir um trabalho, ou mesmo um casamento, não estão acostumados. Isso tem tudo para dar errado. Por quê? Porque ninguém me falou disso. Até 25, 30 anos, lá em casa, ninguém me ensinou que era assim, a vida era assim. Precisamos comunicar o que é a realidade da vida, porque os adolescentes às vezes não pensam nisso. Eles querem viver ali, sabe, o momento, e não tem ainda uma compreensão do que é a vida. Responsabilidade nossa como os pais. Amém? A partir disso, um esforço conjunto, já falei. Então, vem alguns exemplos aqui, eu vou só ler. Exemplos desse investimento seguro que você pode fazer com a sua família, tá? Reserva mensal para a aquisição de alguma coisa. Pode ser um imóvel, uma casa, um apartamento, um carro, ou alguma coisa mesmo para vocês, da família, né? Sei lá, uma viagem. Fazer uma reserva para isso. Uma provisão e manutenção das necessidades básicas do lar. Investimento na atualização profissional para manutenção no mercado de trabalho. Sabe, cursos que você pode fazer, invista, enquanto principalmente os jovens que estão começando agora a vida de casados, constituindo a família. Esse é o momento que você deve fazer, invista nisso. Veja a prioridade, uma das.
Enquanto vem os filhos, você pode fazer uma atualização, uma especialização, enfim, atualiza aí os seus estudos. Investimento na atualização profissional, já falei, formação e educação dos filhos, exemplo para os filhos em todo o tempo, irmãos. E por falar em exemplo, eu quero dar um exemplo aqui na questão de prioridades. Eu sou consultor financeiro de uma escola. E às vezes eu sou obrigado a cobrar pais responsáveis que atrasam mensalidades, né? Eu não sei a situação de cada um que atrasa mensalidade. Alguns me dizem, eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Ok, tenha compreensão, a gente faz uma negociação, porque eu gostei quando fizeram comigo. Naqueles 12 anos eu precisei fazer isso, chegar na escola do meu filho e negociar uma dívida, eu precisei, então eu não esqueço isso nunca, irmãos. E hoje eu estou do outro lado da mesa. Hoje eu estou como aquela pessoa que me atendeu lá no colégio do meu filho, me atendeu e foi direcionada por Deus para me fazer, me ajudar a pagar aquela dívida que eu tinha. E aí a gente não sabe, né? Alguns estão nessa situação. Mas me chamou a atenção e eu me lembrei disso agora, porque eu falei de prioridade. Tem pessoas que não dão prioridade àquilo que deve ser. Porque no ano passado eu cobrei de uma pessoa que estava 4 meses sem pagar a escola do filho, a mensalidade, 4 meses. E aí eu cobrei, disse, eita rapaz, olha, não deu, porque isso, porque aquilo, e ele teve a cara de pau de dizer assim, eu tive que viajar, eu vim aqui passar um tempo com minha família na Europa, rapaz, e ainda disse assim, rapaz, está sendo um momento tão bom e tal. Tu acredita, pastor Daniel? E ainda achou pouco, postou nas redes sociais lá. Aí eu disse, queridão, mas dê uma moral aí também para ajude o financeiro da escola. Hashtag ajuda o financeiro da escola. Priorize aí, meu filho. Mas a vontade que dá é dizer assim, tenha vergonha, meu irmão. Você deixa de pagar a escola do seu filho para ir passear, não sei aonde, na Europa, nos Estados Unidos. Faça isso não. Sabe, irmão, compreende? Isso é realidade. A gente precisa lidar com isso todos os dias, todos os momentos. E tirar lições disso e não cair nisso também. Provisão para os cuidados com a saúde, investimento no lazer e na melhoria da qualidade de vida da família. A gente falou aqui, relacionou algumas coisas relacionadas a investimento que nós precisamos fazer com a nossa família. Amém? Irmão, teria tanta coisa ainda para falar com vocês sobre essa área. Da próxima vez eu sugiro 2 dias para a gente falar somente sobre finanças. Porque a gente precisa, sabe, irmãos, precisa ter um maior cuidado, porque, repito, essa é uma área que tem sido responsável por separações, divórcios, casamentos, destruição dos lares. Com a permissão do pastor, eu queria orar pelos irmãos. Você pode ficar de pé, queridos? Gostaria de orar por você nessa noite, pela sua vida financeira, pelos seus projetos, planos. Se você está do lado da sua esposa aí, com seus filhos, abraça ela, ora com ela aí, com ele. E se você se sentir à vontade, você pode olhar para ela e ela para você e dizer assim, pegou a bênção? Amém. Amém. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta noite. E o Senhor nos trouxe até aqui para, junto com a tua igreja, junto com os nossos irmãos, refletirmos, Pai, sobre um tema tão importante para os nosso casamento, a nossa família.
E eu te agradeço por isso, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando ao coração de cada casal que está aqui, cada família que ouviu esta palavra, Pai. Promove mudanças, Senhor. Promove, Senhor, mudanças na vida deles. Que essas famílias, Pai, possam alcançar a plenitude do Senhor em todas as áreas, incluído e especialmente na área financeira, Pai. Nós sabemos como é difícil a administração financeira, mas que o Teu Espírito esteja ministrando no coração de cada um, dando a direção, mostrando as prioridades, para que todos nós possamos ter êxito nisso e termos famílias dentro da igreja equilibradas financeiramente, emocionalmente. Que tenhamos aqui nessa igreja, Senhor, a Igreja do Batista, a qual eu tenho o prazer de conhecer hoje, que tenhamos aqui famílias fortes, famílias que não se abalam com nada neste mundo, porque estão alicerçadas na rocha que é Jesus Cristo. Nós declaramos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida do pastor Alberto, do pastor Daniel, as famílias, as esposas, os filhos, a liderança dessa igreja. Que o Senhor continue promovendo o crescimento da Igreja Batista Central do Curado. Que esse povo aqui continue glorificando o Teu nome, Pai, em todos os momentos. Sejam usados para a glória de Deus. Usa o Senhor como instrumentos, como vasos escolhidos nas mãos do oleiro. Que o Senhor continue usando cada uma família aqui para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. E você pode dizer amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai.